Antigamente, a biblioteca era algo que valorizava a escola. Era um lugar de leitura, de consulta, de elaboração de trabalhos. Que época legal! Os alunos tinham o prazer de ter seus cartões de empréstimo, lembra aqueles cartões? E zelavam pelos livros que levavam para casa. Companheiros de jornada, extraclasse por uma semana, com direito à renovação. Quanto mais o cartão individual tivesse preenchimentos, mais o aluno se sentia prestigiado. E em certas escolas era premiado como modelo de estudante diligente. Normal também que as pessoas prezassem pela assinatura no livro de presença da biblioteca. Havia os que percorriam o livro para contabilizar quantas assinaturas possuíam ali naquele livro. Virava até aposta entre os alunos. Porém, bem-aventuradas as escolas que tinham biblioteca. Normalmente, elas só existiam em cidades que tinham melhores condições, que eram mais abastadas. Mas onde a pobreza era constante, talvez, na melhor das hipóteses, uma simples hemeroteca. Hemeroteca é uma coleção de periódicos, podendo ser revistas, jornais do local, ou livros antigos de pessoas que estavam se desfazendo deles. Desde 2010, temos a Lei Federal número 12.244, que determinou que todas as escolas do Brasil tivessem bibliotecas. E isso teria que estar encerrado no ano de 2020, ou seja, em 2020 todo mundo teria que ter biblioteca, não poderia haver escola sem biblioteca. E já que estamos em 2022, todas as escolas devem possuir bibliotecas, não é isso? Bem, talvez seja melhor assistir ao nosso vídeo de hoje antes de tirar conclusões. É já já. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o professor Frederico Carvalho e semanalmente estou aqui no YouTube para conversar um pouquinho sobre educação. Você se interessa pela educação? Gosta do nosso conteúdo? Então inscreva-se no nosso canal, diga o que você pensa, pergunte, procure se informar mais e mais. Nós estamos aqui para isso. Ajude-nos a ter um pouco mais de relevância por uma educação de qualidade, através de uma análise crítica do dia a dia do que acontece na educação do nosso país. Não adianta querer lutar pelos seus direitos sem antes conhecer os próprios direitos. O conhecimento decide a sua vida. O conhecimento transforma. O conhecimento faz brilhar. Deixe o seu gostei, ative o sininho de notificações. Desde já, eu agradeço. No mundo em que leitura é pouco difundida e que as legislações mais confundem do que colaboram, foi assinada a Lei 12.244 em 2010, que determina que todas, eu disse todas, sem exceção, as escolas no Brasil tivessem bibliotecas. Bibliotecas. Tá? Considerando-se uma biblioteca escolar, a coleção de livros, materiais videográficos e documentos registrados em qualquer suporte destinado a consulta, pesquisa, estudo ou leitura, como trata o artigo 2º dessa lei, a 12.244. A lei também fala da obrigatoriedade de um título para cada aluno matriculado. Assim, se uma escola tem 200 alunos, ela precisa ter uma biblioteca com 200 títulos de livro. 200 títulos ali de livros, é o que está dizendo a lei.
Bom, já o artigo 3º dá duas determinações. Primeiro, ele estabelece que em 2020 todas as escolas estejam cumprindo a respectiva lei. 2020. Em seguida, estabelece que se respeite a profissão do bibliotecário. Uma lei clara, pequena e enxuta, como devem ser as leis que objetivam o cumprimento sem delongas. Porém, o censo de 2018 apontou que 55% das escolas ainda não possuíam bibliotecas. 2018, mais da metade àquela época. Muitas escolas possuíam as salas de leitura, que tornavam informal o ambiente de leitura e de consulta. Porém, se eram vistas com desconfiança por certos sistemas educacionais, eram completamente rechaçadas pelo Conselho Federal de Biblioteconomia, principalmente após a sanção daquela lei de 2010. E não era para menos, afinal as bibliotecas tornaram-se obrigatórias. E se para respeitar a profissão do bibliotecário no cumprimento da lei, é claro que cada escola deveria contratar pelo menos um profissional especializado, o bibliotecário. Porém, há outras peças no jogo. As escolas públicas também vivem uma séria deficiência de bibliotecas. Não só uma deficiência numérica, mas também de qualidade. Vivem num descumprimento flagrante da lei que parece não ter solução a curto e a médio prazo. Em novembro de 2021, em sua edição 81, a revista Biblio, eu acho que é assim que se escreve, que se pronuncia, Biblio, parceira do Conselho de Biblioteconomia, publicou que apenas 48% das escolas públicas de ensino fundamental possuíam biblioteca ou sala de leitura, ou uma ou outra. Biblioteca mesmo, só 27%. Já no ensino médio, os números eram bem diferentes. Biblioteca ou sala de leitura misturados, 85,7%, um número até elevado. Só biblioteca, 53,8%, ou seja, não cumpriam absolutamente a lei. E por incrível que possa parecer, o número de escolas particulares com bibliotecas é mais baixo ainda. Seja por disposição espacial, dificuldade de compra de livros ou de softwares educativos equivalentes ou mesmo contratação de profissional bibliotecário, cujo piso salarial beira R$ 4.000 mensais. O jogo de xadrez não para por aí. O ambiente específico de biblioteca não poderá ser substituído pelo ambiente virtual. No máximo, podem coexistir, conforme o parágrafo único do artigo 2º da lei. Ou seja, tem que haver espaço físico para livros, minimamente um título por cada aluno matriculado. Não é necessário dizer que a Lei 12.244 está longe de ser cumprida. A lei determinou, mas diferentemente de outras iniciativas, como o cumprimento da BNCC em plena pandemia, do novo ensino médio a partir de uma canetada e outras coisinhas mais, não houve divulgação. Determina, mas não divulga. Pelo menos eu não vi nada aqui na minha região, não vi nada. E quem sabe está sabendo porque recebe visita de representante do Conselho de Biblioteconomia. E ele multa a escola que não tem biblioteca ou que tem biblioteca sem bibliotecário. E quem sabe está sabendo porque recebe visita de representante do Conselho Federal de Biblioteconomia, que vai fazer o seguinte, vai olhar a biblioteca. Se ela estiver funcionando, se for biblioteca, e se não tiver bibliotecário, vem uma multa. Multa essa perfeitamente justificada. Porém, existem situações a serem resolvidas. A primeira delas é saber a quem cabe a fiscalização da existência de bibliotecas nas escolas.
o respectivo sistema de ensino, as inspeções ou supervisões, o conselho de biblioteconomia, os sindicatos de bibliotecários? Quem? Os sistemas de ensino que autorizam ou não o funcionamento de escolas devem, antes de autorizar, verificar a biblioteca, o número de títulos de livros, a quantidade de softwares adquiridos. Numa escola que ainda não funciona e, portanto, não possui alunos, como fazer? Legalmente, satisfaz o parágrafo único do artigo 2º? As escolas deverão aceitar a fiscalização do Conselho Regional de Biblioteconomia, do Sindicato dos Bibliotecários e demais entidades externas e autarquias para verificar a existência de bibliotecário registrado com remuneração compatível com piso exigido pela categoria? Existem nos conselhos pessoal suficiente para fiscalizar os cumprimentos das normas exigidas? Existe conscientização da importância da biblioteca escolar? Existem propagandas que estimulem a criação, a manipulação e o uso das mesmas? Quantas escolas sabem que a sala de leitura pode existir apenas como complemento da biblioteca formal? Porque, conforme o censo de 2018, a maior parte das escolas públicas não tem biblioteca e as que têm não contam com bibliotecários. Alguém já viu concurso público para bibliotecários escolares pelo Brasil? Se você souber, por favor, me diz onde, porque é bom saber. Escreva nos comentários. Já passei pela experiência de dirigir uma escola que, ao contratarmos uma bibliotecária, com toda a pompa e circunstância que a lei exige, o número de frequentadores da biblioteca multiplicou por 15 na primeira semana. 15 na primeira semana. A quantidade de empréstimos de livros subiu absurdamente. E os professores, sensíveis à importância da bibliotecária, conseguiram desenvolver muito melhor seus assuntos com a ajuda dessa profissional que foi fundamental, impressionantemente fundamental para o desenvolvimento de toda a escola. Afinal, ela pensava, fora da caixinha. Não é verdade absoluta que os jovens e crianças não gostam de ler. Mas é verdade que esses mesmos jovens e crianças pouco são estimulados a ler. Sim, o problema está na falta de estímulo. Todo início tem suas dificuldades, mas quando existe interesse e estímulo, tudo pode acontecer. Hoje aprende-se a andar de bicicleta com auxílio das rodinhas laterais. Mas quem não tiver as rodinhas, se tiver mesmo vontade de aprender a andar de bicicleta, cai aqui, se arrebenta ali, mas acaba aprendendo. Biblioteca física é instigadora, é colorida, chama a atenção pela imponência e, se possível, atentem, pelo conforto. Verdade. Quanto mais confortável for a biblioteca, mais leitores terá em seu interior. Mesinhas, poltronas, puffs, tapetes, tatames, sofás, qualquer lugar pode ser agradável e pode se tornar uma maravilhosa biblioteca. Que haja livros, revistas, jornais, sites educativos, áudios, vídeos e tudo mais. O importante é manter vivo o interesse dos alunos, manter vivo o ambiente de proliferação de ideias que fazem o perfume da escola, desde a mais humilde à mais opulenta. Que as bibliotecas sejam parte de belas pautas de criação, de desenvolvimento e aprendizado. Que elas abram novos espaços para se aprender, não só na mente de todos, e que sejam valorizadas pelas riquezas de ideias
que são capazes de proporcionar. E que recuperem seu lugar tão importante na vida de cada estudante. Uma posição sagrada que pode ser agregada por diversas mídias, mas que jamais perderá a sua altivez no mundo do conhecimento, não importa a área estudada. Que as autoridades e escolas consigam cumprir o mais rapidamente possível a Lei 12.244 e que nossos alunos de todo o Brasil possam se beneficiar de seus efeitos com qualidade e satisfação, como convém ao processo educativo, que não acaba nunca. Bem, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha servido para orientar um pouquinho sobre a temática das bibliotecas. Existe uma lei longe de ser cumprida e que a gente precisa se esforçar muito para que cada escola tenha uma biblioteca e que, tendo uma biblioteca, também possa empregar um bom bibliotecário, uma boa bibliotecária, para que funcione cada vez mais. Caso você tenha gostado, deixe o seu gostei, deixe seu like, né? Deixe também o seu comentário, inscreva-se no canal para que a gente possa continuar com esse trabalho de todas as terças-feiras. Assista também aos shorts que nós temos, que são os Pensamentos do Bem, em que escolhemos frases de pessoas que fizeram ou que fazem a história e que nos deixam belos exemplos em frases voltadas para o bem. Assista e curta. Quero agradecer a você pela sua audiência, pela sua atenção e prometer a você que semana que vem a gente estará de volta, se Deus quiser. Um abraço e tudo de bom.